gente. Olá, gente. A paz do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus, mais uma segunda-feira que Deus tem nos dado. Uma segunda-feira de bênção, uma segunda-feira de paz, saúde e prosperidade. Louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? Então, gente, como vocês têm visto aí, algumas pessoas verão essa live depois, com o intuito é esse, deixar sempre salvo. Primeiramente, cumprimentar vocês, né, com a paz do Senhor. Vai todo mundo bem? Engordar alguns quilinhos aí, Natal, Ano Novo. Isso acontece, é normal. Mas graças a Deus que a gente passou 2020, né? Passou 2020 com muita graça, com muita fé e renovados, né? Como é o tema aí da nossa convenção estadual, a igreja revigorada para o novo tempo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida no ano de 2021. E para começar o ano, eu coloquei esse projeto aqui no meu coração. Na verdade, já tem ele há bastante tempo, que é para a gente estar sempre fazendo lives. Eu tinha interrompido por um período, por conta de algumas circunstâncias, que não me permitia fazer a live nesse período. Mas graças a Deus, esse ano a gente está iniciando. Eu tenho certeza que vai perdurar. A gente quer continuar fazendo essas lives aqui. E o objetivo é esse, transmitir a palavra de Deus. E hoje a live vai ser sobre paternidade. Paternidade de Deus. Falar um pouco sobre o que é a paternidade de Deus, como que é a paternidade de Deus. Eu tenho certeza que Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai celestial e como um bom Pai, Ele tem coisas boas para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E grandes coisas eu acredito que irá acontecer no ano de 2021. Bom, gente, então, paternidade. Eu tenho um texto aqui, uma porção da palavra do Senhor para ler, para começar a falar sobre esse tema, né, que é paternidade. Que vai estar aqui em Hebreus capítulo 12, se você puder acompanhar, tiver uma Bíblia aí. O celular você não pode usar porque você está assistindo a live. Se não, você só me ouve aqui que a gente vai estar falando sobre isso, que é a paternidade de Deus sobre a nossa vida. A gente tem que entender que acima de um pai biológico ou de uma mãe biológica, a gente tem um Deus que já conhece a gente antes, agora e sabe do nosso futuro. Amém? Então tá aqui Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim: Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Versículo 5. E estais esquecido da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, na forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e a paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Isso aqui está em Hebreus capítulo 12, né?
Então, gente, Deus colocou essa palavra no meu coração para estar falando sobre paternidade. E é fato, Deus é o nosso Pai. Quando Jesus veio à Terra e quando ele começa a mostrar ali para os discípulos a figura de Deus, né, como o nosso Pai, as pessoas não entendiam, as pessoas, principalmente os fariseus, porque Deus, e de fato é o nosso Deus que deve ser adorado, deve ser ovacionado, deve ser adorado, glorificado na beleza da sua santidade, com toda glória, com toda majestade, porque Ele é Deus. Mas colocaram Deus muito distante do pecador, colocaram Deus muito distante das pessoas, colocaram um Deus que estava totalmente inalcançável pelas pessoas. E quando Jesus veio à Terra, Jesus ele veio se colocar na figura de Filho de Deus. E quando ele se colocou na figura de Filho de Deus, as pessoas não entenderam. As pessoas começaram a achar que ele estava blasfemando, começaram a achar que ele estava falando coisas do seu próprio ego, da sua própria vaidade. Não era. Ele só estava mostrando o Deus que já era conhecido dos judeus, mas que a figura de um Deus como um pai ainda não tinha sido manifestada para o povo. Então o que acontece? Quando Deus está ali sendo adorado, ovacionado, principalmente pelaquela seita dos fariseus, e Jesus chega falando sobre o Pai, as pessoas começam a questioná-los, porque um filho, quando ele tem liberdade com o seu pai, muitos filhos outros de outros pais que não têm essa liberdade se sente desconfortável com essa situação. E isso é natural, às vezes no seio até da família. As pessoas acham que o pai, às vezes pode acontecer do pai ter um preferenciamento maior por um filho em detrimento do outro. Isso é errado, mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas existem filhos que se aproximam mais dos seus pais, existem filhos que se distanciam mais dos seus pais. E Jesus, quando ele vai mostrar, principalmente ali na questão da oração do Pai Nosso, ele está dizendo para os seus discípulos, olha, quando vocês forem falar com o nosso Pai, ele usa essa palavra, com o nosso Pai, com o teu Pai, você entra dentro do seu quarto e você vai falar em secreto com ele, porque o teu Pai que está no céu, ele vai te ouvir, ele vai te ver. Então Jesus já começa a mostrar o Deus na figura de pai, começa a dizer, olha, não adianta vocês orarem alto, falar aquela coisa toda como os fariseus fazem. Entra dentro do quarto, vai para o secreto, vai ali para a intimidade, vai falar com o teu pai. Eu quero crer que eu, você, todos nós fizemos isso em 2020 ainda mais intensivamente e vamos fazer ainda mais em 2021, dado tantas coisas que a gente passou. E quem podia nos socorrer? Quem nos deu força para estar aqui até agora? O nosso Pai, Deus. Então Jesus está ensinando isso, que nesse momento a gente deve se recorrer ao nosso Pai. Ele está dizendo, entra dentro do teu quarto e o teu Pai vai te ver lá em secreto. E começa a orar, e Jesus começa a fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Olha, esse ano de 2021 é um ano que a gente precisa ter intimidade com Deus na figura de um pai acolhedor. Como eu li esse texto aqui vai dizer que o escritor aos Hebreus, né, não sei se é Paulo, muitos dizem que é Paulo, vai dizer, vocês se esqueceram da palavra de encorajamento. Vocês se esqueceram disso. Aí está falando aqui ó, que vocês têm que se dirigir a Deus como filhos. Como filhos, se vocês não se dirigem a Deus como filhos, não se relacionam e nem estão inseridos em Deus como filhos, vocês são bastardos. Então nós precisamos entender que nós temos liberdade diante de Deus, nós temos liberdade de colocar as nossas petições, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas aflições, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que padecemos, tudo aquilo que sonhamos, o nosso Pai tem que saber.
Quando o filho senta para fazer um projeto de vida, normalmente o seu pai o auxilia. Quando o seu pai o auxilia, ali está auxiliando, já imbuído de experiência, imbuído de uma vontade própria de ajudar o seu filho a alcançar os seus objetivos e mais, alcançar objetivos até maiores, que a palavra de Deus vai dizer que os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Então, é entrar para o nosso secreto e falar com o pai. O ano de 2020 foi para nos ensinar a sentar na mesa, a sentar no colo de Deus e dizer: Senhor, é só o Senhor que me guarda, é só o Senhor que cuida, é só o Senhor que dirige. E Deus, ele foi o nosso Pai em 2020. Então que nós possamos em 2021 entender ainda mais que Deus é o nosso Pai, que Jesus mostrou para nós o nosso Pai. Só que lendo essa palavra aqui de Hebreus, ela vai começar a narrar para nós que a gente passa algumas dificuldades e a gente precisa se posicionar como filhos. A gente precisa se posicionar como filhos. Porque dentro de um seio da igreja, dentro do seio da família, existem muitas pessoas machucadas. Existem muitas pessoas feridas. E eu acredito que o exemplo melhor que a gente vai ver é exatamente o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo está ali vendo a sua vida dentro do seio da sua casa, dentro do seio da sua família, e ele começa a sentir vontade das coisas lá de fora, ele começa a sentir o desejo de fazer as coisas lá de fora. Então o que acontece? Ele olha para o seu pai e diz: pai, faz o seguinte, me dá parte da minha herança aí, né? Deixa eu ir embora. Deixa eu viver minha vida. Então, assim, ele está fugindo do propósito. Em vez de ele sentar como filho, até porque o filho mais novo, e aqui a Bíblia vai dizer que era o filho mais novo. O filho mais novo, de forma alguma, ele tinha direito à herança. Quando o pai faltava, era o filho mais velho quem herdava toda a herança, cuidava dos filhos mais novos e cuidava da mãe. Então, o que acontece? O filho mais novo, ele não tinha direito algum de requerer alguma herança. Só que o que eu aprendo com esse pai? Esse pai, ele é amoroso, misericordioso, longânimo e de um coração desse tamanho. Ao ponto de olhar para o filho e dizer: não, tudo bem, pode pegar sua parte, eu vou te dar a sua parte, eu vou dividir aqui a terra e você vai. Só que o pai, quando está despedindo ali, aqui eu queria aplicar uma situação que eu não sei se você já viveu, você que está assistindo agora. Quero até mandar aqui um abraço para os amigos que estão assistindo agora, que é o Ivan, tá aqui a Márcia, que Deus abençoe todos vocês, a Raquel, Frederico, Arthur, que Deus abençoe, Frederico, Marcos, Deus abençoe todos vocês. Parece que a live tá falhando, alguém pode falar aí se a live tá falhando aqui no Instagram? A live tá sendo transmitida tanto no Facebook quanto no Instagram. Se alguém puder me dar um feedback aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tá falhando. Ah, sim, tá certo. Não, tá tudo certo aqui, o áudio era meu celular. Tudo bem, gente? Tá aqui o Ivan, Marcos, Luiz. Que Deus abençoe vocês, gente, aqui no Facebook. Marlenice, Eber, que Deus abençoe. Tá baixo aí, Eber? Aqui tá tudo certo. Se você puder ver se é o seu volume, tá bom? Mas então, gente, voltando aqui. A questão do filho pródigo lá, ele chega no pai, ele não tinha direito nenhum, como eu já disse, ele não tinha direito nenhum de herança, porque às vezes a gente como cristão, a gente acha que pode colocar Deus na parede e exigir algumas coisas. Não é assim. A gente tem que entender que aqui a Bíblia vai dizer, né, como nós lemos em Hebreus, que Deus, ele corrige a quem ele ama e a quem ele trata como filho. Se você passou alguma situação nesse ano de 2020, entenda, tudo foi permissão de Deus. Se tem uma coisa que eu coloquei no meu coração,
é que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus, com a permissão de Deus ou com a vontade diretiva de Deus. Então, se você está servindo a Deus e vendo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, no coração de Deus, no centro da vontade de Deus, tudo que acontece está no controle de Deus. Fica em paz. Só que acontece, aquele jovem começa a se sentir desconfortável, achando que a vida ali não estava boa, não estava tranquila, e ele quer sair. E o pai, mesmo ele não estando no direito, deixou. E aqui, como eu disse, eu quero aplicar uma coisa que eu não sei se você já passou por isso, essa situação, mas eu gostaria de aplicar. Existem situações nas vidas familiares e às vezes na vida com Deus. Claro que com Deus isso nunca acontece, mas normalmente é de líderes ou de pessoas que estão à nossa volta, no seio familiar, no seio da igreja, que em vez da gente sair de uma maneira que o pai nos corrigiu, traumatiza a nossa saída. Por exemplo, um filho querendo sair de casa, o pai excomunga, fala que não quer mais saber, deserda o filho, fala que não é mais filho, aquela coisa toda. Deus nunca faz isso. Deus nunca faz isso. Deus nunca fecha a porta para ninguém. É nós que fechamos. Quando aquele filho pródigo está saindo, aquele pai, ele poderia muito bem ter dito: você não tem direito de herança, o direito de herança é para o filho mais velho, você não tem direito de herança nenhum, os bens vai ficar aqui, se você quiser você vive debaixo do meu teto. Não, ele cedeu, pode ir, eu não vou traumatizar a sua saída, eu não quero criar uma situação que lá na frente você venha cair, se você até pensa em voltar, mas a saída foi tão ruim, foi tão constrangedora, que você não vai ter coragem de voltar. Deus não faz isso não. Quando a gente falha, quando a gente erra, Deus não age como um pai carrasco, ele corrige a quem ele ama. Mas aqui está dizendo aqui, ó, a palavra de Deus, ele vai a nos curar, porque o pai cura, o pai sara, o pai nos coloca de pé. Então Deus não traumatiza a saída. Você quer ir viver sua vida, quer viver suas vontades, quer sair do propósito. Ele não traumatiza. Um líder, o seu pastor pode traumatizar, uma pessoa da sua igreja pode traumatizar, a sua família pode traumatizar a sua saída, criar um alvoroço, uma confusão, uma contenda, uma situação, dizer que você não faz parte mais da família, não faz parte da igreja, não faz parte mais disso, não faz parte mais daquilo. Os homens podem fazer isso, mas Deus não faz. Deus não faz, ele corrige, mas ele não te expulsa. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo esse filho indo embora. Só que o filho foi viver a vida dele, os propósitos dele, a vontade dele. Mas quando acabou tudo, ele foi viver uma vida abaixo da média, aquém daquilo que ele poderia viver na casa do seu pai. Ele cai em si, ele fala: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai eu tenho coisas boas. Lá na casa do meu pai até os trabalhadores, o jornaleiro lá vive bem, tem salário. E eu tô aqui desejando comer comida de porcos. Que isso? E o que acontece? Aquele jovem cai em si e volta. Quando ele volta, quem está esperando? O pai. Quando a gente olha Lucas 15, na parábola das coisas perdidas, né, que é a ovelha, a dracma e o filho pródigo, a gente vai ver que quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. Quando a dracma se perdeu, aquela mulher foi procurar. Mas quando o filho foi embora, há quem diga que a obrigação de ir atrás, buscar, na aplicação, porque na primeira o pastor já tinha ido, na segunda a mulher já tinha ido, então na terceira não era o pai, era o irmão, para ficar em uma escala de exemplos para nós. E o irmão não foi buscar, o irmão simplesmente ignorou e deixou ele ir. Deixou a pessoa ir, não lutou, não batalhou, não mostrou os benefícios de ficar na casa do pai, deixou ele ir e ele foi embora. Só que quando ele volta, o pai está com os braços abertos, esperando ele chegar, esperando ali, ele está na presença. Só que o que acontece? Quando o pai o recebe, o pai manda ele tomar banho, coloca veste neles, coloca um anel e faz uma festa, mata um novilho, aquela coisa toda. Só que quando o irmão mais velho chega, ele vê aquela situação, ele fala: poxa pai, eu tô aqui há tantos anos, tô aqui há tanto tempo e o senhor nunca fez nada para mim. O senhor nunca deixou eu nem me divertir com os meus amigos, pegar um cabrito, matar e viver ali, me alegrar com os meus amigos. O pai olhou para ele e disse assim: ah, meu filho,
Você está aqui há tanto tempo comigo, tudo que eu tenho é teu. O que acontece? Tem um filho que desvalorizou a herança e foi embora, e tem um filho que está dentro de casa e não enxerga as bênçãos do que é estar dentro de casa. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda vivem escravizadas, não conseguem ser livres em Deus, não conseguem ter a alegria plena, não conseguem ter a satisfação do que é servir a Deus. Eu quero hoje ser boca de Deus para você que me assiste agora ou vai assistir depois. Desfrute da plenitude, da bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa ainda hoje. Tenha liberdade com Deus. Deus é seu Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Pai. Tenha liberdade, liberdade de se relacionar, liberdade de fazer a sua obra, liberdade de estar na casa dele, de louvar, de adorar, de fazer tudo aquilo que você tem vontade. Às vezes você fica preso, você fica ali, só quer trabalhar, só quer isso, só quer aquilo. Não. Tenha liberdade com Deus, tenha liberdade com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que te gerou. Deus tem bênção para a nossa vida, mas você tem que viver liberdade com o seu pai. Quando aquele jovem fala isso, o pai fica muito triste. É uma grande decepção para o pai. Tá ali, o filho não se alegra. Tem muitas pessoas frustradas e vão embora, e tem outras que estão frustradas aqui dentro. Pessoas frustradas dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento, dentro da igreja e tantas situações. O filho foi, se perdeu, mas regressou. O filho que ficou agora acha ruim a chegada do seu irmão. Tem tantas pessoas que não aproveitam o seu tempo, o seu momento e se frustram, se ficam frustradas quando vê o crescimento, a chegada, a bênção de Deus sobre a vida do outro, mas não entende que ele está imbuído no mesmo propósito, que ele está indo para o mesmo lugar, está inserido na mesma família. Não entende que a alegria do irmão é a alegria dele, a dele é do irmão, a do pai. A alegria, a satisfação, não tem. Aí fica sempre frustrado, não está na presença de Deus, mas está com a cabeça longe, os problemas, tantas coisas. Não, meu amigo, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. E não deixe ninguém traumatizar momentos que você estiver fraco, momentos que você estiver fragilizado. Senta no colo do Pai e Ele vai curar suas feridas. É o que o versículo 20 vai dizer, 13 vai dizer aqui, ó. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca, não se desvie, pelo contrário, seja curado. O Pai, Ele cura, Ele quer nos curar. Quando a gente vai ler lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, a gente vai ver lá, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como filho de Deus que você é hoje, é normal, é natural. Você está ferido, você está machucado. Jesus quer te curar. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer te curar para você viver o ano de 2021 na plenitude da bênção de Deus. Não é para você viver olhando para baixo, só pensando nas coisas daqui. Não, você levantar sua cabeça, sonhar alto e ver as coisas de Deus sobre a sua vida. Então, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa de cura. Toda frustração, todo trauma, mesmo às vezes na sua vida com Deus ou na sua vida no seio da sua família, que haja cura. Deus, Ele tem cura para nós. Deus ministrou uma cura sobre a minha vida. Eu tive grandes decepções na minha paternidade. E às vezes frustrações na paternidade, que é um grande problema hoje do Brasil. Uma grande maioria esmagadora, principalmente de jovens, homens, não tem inserido na sua certidão de nascimento a sua paternidade, os seus pais. Isso reflete na sociedade, isso reflete no sistema carcerário, que a maioria dos que estão lá não tem o nome dos pais no seu registro. E isso, muitas das vezes, esses traumas, principalmente com a figura paterna, interfere no seu relacionamento com Deus. Você gera um bloqueio de não aceitação, você não aceita ser tocado, você não aceita ser tratado, você não aceita ser confrontado, você não aceita uma disciplina, você não aceita uma palavra de confronto. Por quê? Porque tudo isso reflete a traumas lá de trás. Eu sofri isso e Deus teve que
fazer em mim um processo de cura. Hoje eu sou pai. Hoje o prazer que eu tenho é beijar o meu filho, trazer ele no colo. Às vezes ele quer correr, ele quer fugir de mim. Eu pego ele, jogo ele no sofá, abraço, beijo e começo a conversar com o outro ali dentro da barriga da minha esposa. E o Miguel já fica com ciúme. A gente tem que equilibrar a dose ali. Mas é isso que o pai faz. Ele ama a todos e ele quer abraçar a todos. É a gente que às vezes tenta se esquivar por conta dos traumas da nossa vida. Deixa o trauma de lado, permita ser curado por Deus, permita ser ministrado pelo Senhor. Só para me finalizar, para a live não ficar muito grande, eu tive decepção na minha paternidade. Isso me gerou grandes bloqueios, mas Deus me curou. E Deus me curou de tal maneira que eu nunca tive, só para encerrar rapidinho, eu nunca tive um dia dos pais felizes na minha paternidade pregressa com meu pai. Todos os domingos que era dia dos pais eu chamava meu pai para ir para a igreja, porque todo mundo estava lá, as crianças cantando para os seus pais lá na escola bíblica dominical e eu querendo cantar ou na escola bíblica ou no domingo à noite. E meu pai não estava lá, meu pai desviado, eu falava, e aquilo foi gerando mágoas, marcas, tantas situações que eu não quero dizer aqui na live, mas assim, aquilo foi me gerando frustrações, até que um dia meu pai me rejeitou como filho, disse que eu não era filho dele, enfim, tantas situações, aquilo me gerou marcas, me gerou bloqueios, eu não aceitava ser confrontado, eu não aceitava uma palavra que me confrontasse, a atitude de alguém que tinha autoridade, que refletia naquilo que eu vivi no passado, me fazia esquivar, me fazia muitas das vezes retrucar, responder de forma agressiva nas palavras. Então tudo isso foi me gerando bloqueio, até que um dia eu me permiti ser curado por Deus, e como resposta de Deus, Deus me deu meu primeiro filho, Miguel, que nasceu no mês de agosto, um mês que eu nunca tive alegria no Dia dos Pais. Deus me deu um filho um domingo antes do Dia dos Pais, onde eu posso comemorar hoje o aniversário do meu filho, no dia 4 de agosto. E uma semana depois, no Dia dos Pais, eu estou comemorando os Dias dos Pais com meu filho, alegre e feliz. Por quê? Porque Deus cura e Deus cria marcas na nossa vida de que Ele curou. Então, meu querido, permita ser curado por Deus, sabe? Permita ser curado por Deus. Para de ser essa pessoa que não tem liberdade com Deus. Seja feliz. Esse ano de 2021 é para você ser feliz. Independente das circunstâncias, independente das situações. Seja feliz em Deus. Vai ter pessoas que vão se incomodar, porque quando a gente tem liberdade com Deus, liberdade, felicidade, alegria incomoda. Então, seja feliz do mesmo jeito. Você vai ser infeliz só para não incomodar ninguém? Não, seja feliz. Seja feliz em Deus. Se você está afastado, volta para casa. Se o irmão mais velho não entender a sua chegada, não tem problema. O Pai vai te abraçar. É o Pai que te quer. E logo, logo, os laços familiares, os laços de irmandade vão começar a ser refeitos para a honra e glória de Jesus. Amém? Então, gente, é isso. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Tá aqui, tantas pessoas entraram, outras saíram. Isso é normal da live, mas o vídeo vai ficar salvo. Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui de novo. E eu tenho certeza que Deus vai falar todas as segundas-feiras aqui conosco. Amém? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Eu mando um abraço aqui para todos vocês, Gabriel, Wellington, Daniel, Rodrigo, Frederico, todos vocês que estão aqui, que Deus abençoe, Marcos Luiz, Ivan, enfim, Deus abençoe todos aqui do Facebook também. Toda segunda-feira a gente vai estar fazendo essa transmissão, trazendo essa palavra de forma prática e objetiva, amém? Orem por mim, orem pela minha casa, eu vou estar orando por todos vocês. Tem algumas pessoas aqui no Facebook que mandou pedido de oração. Vitor, vou orar pela sua vida, meu querido. Deixa eu olhar aqui e lembro de você. Que Deus abençoe grandemente sua vida também. Eber, Malenice. Que Deus abençoe todos vocês. Acho que eu vou orar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento. Aqui, através dessas redes sociais. Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai amado, possa trazer fruto hoje, amanhã e enquanto ela perdurar nesse meio de comunicação.
Que filhos possam ser convertidos seus corações aos pais e os pais o coração aos filhos, de homens e mulheres convertidos a ti, porque esse foi o propósito de Jesus. Trazer uma religação, uma reconexão, religar o homem a Deus, o coração do homem ao coração de Deus. O véu foi rasgado e, Pai, hoje nós nos colocamos na figura de filhos, filhos na tua presença, com total liberdade para te servir, para te adorar e louvar o teu santo nome. Abençoe a nossa semana, abençoe o ano de 2021. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que você tenha uma semana extraordinária para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meu querido. Um abraço.